O pensamento humanista e ateu insiste na ideia de que a verdade e a moralidade estão dentro do homem, que ele pode evoluir e encontrar o caminho por si só. Mas essa crença não passa de uma mentira antiga, a mesma que Satanás contou no Éden. Quando a serpente enganou Eva, ela disse: certamente não morrereis, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Desde então, a humanidade tem sido iludida com a ideia de que pode definir sua própria moralidade e discernir entre certo e errado sem Deus. Mas será que isso é verdade? A realidade é que o homem não tem bondade em si mesmo. A Bíblia é clara quando diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A ideia de que a moralidade vem do íntimo de cada um ignora o fato de que o coração humano é corrupto e enganoso. Jeremias escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O próprio Senhor Jesus declarou que do interior do homem saem todos os tipos de pecados: adultério, homicídio, roubo, maldade, engano e blasfêmia. Portanto, confiar no próprio entendimento é um erro fatal. Foi por isso que Deus deu a lei. Ele não a deu para salvar ou corrigir o homem, mas para revelar aquilo que ele não sabia sobre si mesmo e sobre Deus: que o homem está totalmente corrompido pelo pecado e que Deus é santo e não tolera o pecado. Sem a lei, o homem pode pensar que está bem, que suas boas obras são suficientes. Mas a lei expõe a realidade. Paulo escreveu: eu não conheceria o pecado senão pela lei. É a lei que mostra ao homem sua falência espiritual. E a lei fez mais. Ela deveria causar no pecador uma necessidade desesperada de um Salvador fora dele mesmo. Quando Deus instituiu os sacrifícios no Antigo Testamento, ele estava ensinando uma lição essencial: o pecado exige morte, exige sangue. Mas esses sacrifícios eram apenas provisórios. Eles apontavam para alguém. João Batista, quando viu Jesus Cristo vindo a ele, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei sempre apontou para Cristo. Ele veio e cumpriu aquilo que nenhum homem poderia cumprir. Ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo. Agora temos a lei que nos condena e o Salvador que a própria lei dizia que precisaríamos. Portanto, acreditar que a verdade e a moralidade vêm do homem não é apenas um erro. É repetir a mentira da serpente. Deus já declarou que não há bem algum no homem. Se houvesse, Cristo não precisaria ter vindo. Mas ele veio, porque somente nele há vida eterna. Se você quer conhecer a verdadeira realidade da vida eterna, não olhe para dentro de si mesmo. Olhe para Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não confie em sua própria moralidade. Não confie em seus sentimentos ou no que parece certo. Confie naquele que morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida eterna. O ateu pode dizer que tudo que existe são obras dos homens e que Deus não interfere em nada. Mas será que isso realmente faz sentido? Será que o homem pode criar algo sem que antes tenha recebido tudo de Deus? Pense nisso. O homem constrói casas, mas a madeira vem das árvores que ele não criou. Ele desenvolve tecnologia, mas os materiais usados são tirados da terra que ele não formou. Ele projeta máquinas, mas a inteligência que possui não veio dele mesmo. Tudo que o homem faz é apenas transformar aquilo que já lhe foi dado. Mas quem deu ao homem a matéria-prima? Quem deu o intelecto para inventar? A Bíblia declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, verso 1. Tudo o que existe foi criado por Deus e continua existindo porque ele sustenta todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, verso 28. Se Deus retirasse seu poder por um segundo sequer, nada continuaria de pé. A ideia de que Deus não interfere no mundo ignora o maior ato da história.
a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus entrou no mundo de forma visível, caminhou entre os homens, operou milagres, morreu na cruz e ressuscitou, demonstrando que não é um Deus distante e indiferente. A cruz é a maior prova da interferência de Deus na história humana. Além disso, veja a história. Quantos impérios grandiosos surgiram e caíram sem explicação lógica? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Todos desapareceram, mas o plano de Deus seguiu adiante. Como explicar a preservação do povo de Israel por milhares de anos, enquanto grandes civilizações foram apagadas? Como explicar as profecias bíblicas que se cumprem diante dos nossos olhos? Dizer que Deus não está presente na história é como um peixe dizer que não há água ao seu redor. O fato de você estar respirando agora é um ato da graça de Deus. Se Ele quisesse, poderia cessar sua vida num instante. Mas Ele lhe dá tempo, oportunidade e evidências para que você se arrependa e creia nele. O homem gosta de se gloriar em suas obras, mas o Senhor já declarou: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isaías 45, verso 5. Você pode ignorar a presença de Deus, mas isso não muda a realidade de que Ele governa soberanamente sobre tudo. A verdadeira questão não é se Deus está agindo no mundo, mas se você está disposto a reconhecê-lo. O Senhor Jesus, falando com o homem religioso, mas não salvo, disse: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, versos 16 a 21.